Oi pessoal, quarto e penúltimo vídeo da minha viagem pela Itália começando, dessa vez da nossa passagem por Florença e no finalzinho tem um pulinho em Bolonha também. Ficamos pouco tempo nessa cidade, apenas 2 dias e 3 noites, né, conforme visto no vídeo anterior. A gente estava com o carro alugado, deixamos o carro no aeroporto de Florença. Viemos de metrô, né, barra trem, do aeroporto direto para o centro da cidade e aproveitamos essa noite só para conhecer o apartamento mesmo que a gente ia ficar, que é bem gostoso, de 2 andares, e andar ali em volta. E daí sim, nos próximos 2 dias que a gente tirou para conhecer a cidade, os museus. Florença é uma cidade muito compacta, então você consegue ver quase tudo em poucos dias. Tem muita loja de couro, a cada esquina tem loja de couro. A culinária também lá é bem gostosa, tem os paninis, né, que você vê em todo lugar. E principalmente a arte, a cidade inteira respira arte por qualquer lugar que você for. Aquela que a gente viu. Não é coxinha. É coxinha aquilo ali? Parece. Mas não é. Coxita. Mostra o seu talento. Essa farmácia, barra loja, barra museu, foi um dos primeiros lugares que nós escolhemos para visitar em Florença, que na verdade é uma loja, ela é considerada a farmácia mais antiga do mundo, mas é uma loja que vende perfumes, eles que produziram inclusive o perfume da Catarina de Médici para o seu casamento, foi esse perfume que popularizou o uso da água de colônia no restante do mundo. E vende até hoje essa fragrância lá, só que a loja se tornou tão conhecida, tão visitada, que hoje em dia continua vendendo os seus produtos, porém as pessoas vão visitar lá como se fosse um ponto turístico mesmo, se tornou um museu, tem as placas indicando a história do local, é bem interessante.
mais um lugar que entra na categoria de ponto turístico, que na verdade não é ponto turístico, é o Vivoli, que é esse café barra lugar de sobremesas, porque tem muito disso, sorveteria, né? Que tem o afogato, que é esse expresso com as laterais da xícara tem um sorvete, um creme, não sei direito explicar, e foi conhecido como o melhor do mundo, algo assim. Acho que tiveram umas pesquisas e foi reconhecido como o melhor do mundo. Para além das sobremesas que tem lá, a loja em si, por ser bem antiga, é legal de visitar, você vê a arquitetura original de Florença, né? E por toda a cidade também tem essas janelinhas aí, que são as janelas de vinho, que surgiram na época da peste negra para se comercializar o vinho. Então a pessoa chegava, solicitava o vinho e a mão do atendente entregava a taça pela janela, sem ter o contato direto com a pessoa para evitar o contágio, e foram utilizadas também durante a Covid. Em seguida nós fomos para esse bairro, que é onde tem toda a história de Dante, né? Dante Alighieri viveu aí, a casa dele acabou virando museu, a igreja em que ele frequentava também se tornou a igreja de Dante, então tem toda a história dele para quem é fã do autor e da sua vida, então é legal de visitar e se sentir como se você estivesse entrando na história. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante. Eu levei minha família para visitar essa parte específica da praça, que é uma praça que era muito visitada por Michelangelo. E segundo a tradição, dizem que ele que fez esse rosto na pedra, então é um Michelangelo a céu aberto, de graça, em que ele estava conversando com um cara, estava muito entediado, e enquanto ele conversava, ele com as mãos nas costas, com uma ferramenta, acabou rascunhando o rosto desse rapaz. Então, assim, no momento de tédio, ele conseguiu fazer esse desenho perfeito do rosto dele. Donesco color, quel vermiglio donesco color, non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girato, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Fra guerrieri può far bacco, Ô Paulo, a Nicole falou que essa ponte aí era cheia de carnes, as coisas. Daí os médicos passavam e sentiam cheiro. Os médici. Os médicos Aquele povo. passavam e falavam que o cheiro estava ruim, eles não queriam. Daí teve que virar coisas de lojinha, de bolsas, de roupas, De joia. de joias, Ranto stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, l'uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante, non più avrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girato, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor.
delle belle tornando al riposo, Narcisetto ad uccidere. Your shit's on a Hong Kong bed. Highway home, your house is on fire, your children don't know.
A manhã desse dia foi dedicada totalmente à arte, para visitar a Galeria degli Uffizi. Eu fui sozinha e eu fiquei super satisfeita que eu consegui ver todas as obras que eu tinha vontade. Esse museu é considerado um dos mais importantes da Itália, devido à quantidade de obras importantes que ele abriga, né? Então realmente dá para passar muito tempo lá. E o restante do dia foi mais tranquilo para visitar Oltrarno, que é esse bairro menos visitado de Florença. É só passar a ponte ali e você já tá nele. Então foi bem de boa para fazer o que estava faltando ou repetir alguma coisa que a gente gostou. Dando adeus a Florença, partimos então para as últimas cidades da viagem. A ideia inicial era ir para Veneza, que é a última cidade de hospedagem nossa, porém nós iríamos chegar em Veneza muito antes do horário de check-in. Então eu vi que no meio do caminho daria para fazer uma parada de estratégia em Bolonha e eu tive a ideia genial de comer um macarrão à bolonhesa em Bolonha. Então assim nós deixamos nossas malas em um locker e aproveitamos umas horinhas ali a cidade. Primeiro momento pode parecer que as pessoas estão doidas nesse lugar, mas é uma arquitetura que faz com que você fale em um canto da parede e ele saia lá do outro lado. Por isso você vê os 4 cantos pessoas falando para as paredes, literalmente.